Sétima questão. Vamos ver o que ela traz aqui para a gente. Os movimentos oceânicos que ocorrem periodicamente, caracterizados pela subida e descida no nível de água, são chamados de marés e são dados pela função cosseno f de x igual a mais b que multiplica cosseno de cx mais d, em que f de x é a altura das marés e x é o tempo. Ao observar a altura da maré em uma praia paradisíaca, constatou-se que as marés altas ocorriam às 0 horas e às 12 horas, com altura de 0,9 metros, e as marés baixas ocorriam às 6 horas e às 18 horas, com altura de... Na prova original era 0,25 metros, só que a gente vai considerar 0,3 metros. Porque assim, essa questão não tem resposta. Então, para a gente aproveitar a questão para finalidades de revisão, a gente vai trocar esse 0,25 por 0,3, beleza? Então, seguindo aqui, o que acontece? Ele pergunta, considerando os dados acima, determine a função que modela a altura das marés. Então, você olha aqui para as alternativas. Então, basicamente, nas alternativas, o que é que a gente tem? A gente tem valores aqui para o que a questão está propondo para a gente, né? Que seria o quê? Encontre quem é A, B, C e D. É esse o propósito da questão. Então, basicamente, o que a gente tem aí, né? A gente tem a função escrita, aqui basicamente, e toda vez que eu trabalho com funções, eu lembro que esse f de x é o nosso y. E no caso, esse y está funcionando como a altura das marés e o x está funcionando, né? Tá fazendo o papel do tempo. Eu já deixei escrito aqui algumas coisas para a gente ganhar tempo, certo? Então, vamos observar que na linha do tempo proposta pelo enunciado, que a gente fez uma adaptação de valor, por exemplo, às 0 horas, ou seja, quando o nosso x é 0, a altura, que é o y, é quanto? 0,9, certo? Às 6 horas, 0,3 metros. Às 12 horas, 0,9. E assim vai se repetindo esse padrão. Então, o que eu quero que vocês observem, né? Só ajeitar aqui. Pronto. Eu já deixei aqui um plano cartesiano, né? Onde a gente tem na horizontal o tempo, que a gente já viu que o tempo está sendo representado pelo x. E na vertical a gente tem o que? A altura. Então, basicamente, aqui a gente colocou os tempos que o próprio enunciado vai fornecendo, esse 24 horas aqui, a mesma coisa que 0 horas. Então, vamos lá. Vamos começar a colocar esses pares, cada um desses pares aqui, onde que eu vou colocar, Wendel? Num gráfico, certo? Então, é importante que o aluno reconheça o gráfico da função trigonométrica. É óbvio que nem todas as questões que envolvem funções trigonométricas você vai precisar fazer gráfico, de forma alguma. A gente está aproveitando aqui para fazer uma boa revisão. Então, o que acontece? A gente verifica que às 0 horas a altura é 0,9 metros. Então, a gente já vai começar o nosso gráfico de onde? Ó? Aqui do 0,9. Então, vamos chamar isso aqui de A, B, C, D, E, para ficar fácil. Então, aqui é como se fosse o nosso ponto A. Ou seja, o ponto A, quais são as coordenadas dele? O ponto A, as coordenadas são 0 e 0,9. Beleza? Deixa eu apagar aqui para não ficar muito poluído. Enfim, agora vamos para o B. O B é quando o x é 6 e o y é 0,3. Aí você vai lá no gráfico e você, opa, 6, 0,3. Deixa eu melhorar aqui para não ficar muito torto. Beleza? Agora, vamos para o próximo ponto. As 12 horas. Quanto é que é a altura às 12 horas? A maré alta, né? Segundo o próprio enunciado. Aí você vai lá e faz aqui a marcação. Beleza. Aqui. Agora vamos para 18 horas. 18 horas é o quê? É maré baixa, segundo o próprio enunciado. Então, se está na dúvida, é só consultar aí. E, finalmente, às 24 horas, que é meia-noite, volta a ser o quê? Volta a ser a maré alta. Ok. Então tá, Wendel. Eu já encontrei aqui todos esses pontinhos que tu propôs. O A, o B, o C, o D e o E. Tá aqui, ó. Esse é o A, esse é o B, C, D e o E. Certo?
Tranquilo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que juntar esses pontos, né? Vamos juntar todos esses pontos. Só que você não vai juntar com a linha reta desse jeito aqui. Você tem que lembrar que a gente está trabalhando com uma função trigonométrica. No caso, uma função do tipo cosseno. E tudo que envolve seno ou cosseno, graficamente, vai ter um comportamento de quê? De uma ondinha. Não importa... Eita, tá um pouco atrás aí da minha câmera, né? Mas, ó, tudo que envolve seno ou cosseno vai ter o formato de uma ondinha. Beleza? E aí, no caso, essa onda, ela pode ser dessa forma, ou ela pode ser mais esticadinha. Enfim, é uma onda, certo? Tem que ter um sobe e desce. Aí, tomar cuidado que eu tô falando que é uma onda, não é porque a questão tá trabalhando com a altura de ondas, não. É porque, graficamente, seno e cosseno, gente, se comportam dessa forma, uma ondinha. Então, quer dizer que eu vou ligar todos esses pontos aqui através de uma onda. Então, a gente observa que na linha do tempo, a gente começa do zero, depois vai para 6 horas, depois para 12, depois para 18. Obviamente, né, que tem 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4. Enfim, a altura da maré, ela vai tendo valores também nesses intervalos de tempo aqui. Então, você vai ligar esses caras. Deixa eu só ficar um pouco melhor posicionado aqui, né, para ficar um negócio mais suave. Pronto. Aqui a gente já começa de novo. Aqui. Quiser até botar no 1.5 aí esse vídeo, né? Que aí fica mais bacana. Pronto, aqui. Beleza, então tá aqui basicamente o comportamento da altura em função do tempo, né? Então, a altura em função do tempo vai ter esse comportamento gráfico, esse formato de onda, né? Porque seria relacionado a uma função cosseno. Então tá, Wendel. Entendi aí o que é que eu preciso ter também, o que é que a gente precisa revisar mais nesse ponto, né? Já que a gente está aproveitando isso. Bom, eu vou só dar uma apagada aqui nesses pontinhos, gente, que eu vou precisar de espaço, tá? Então, uma coisa que eu quero que vocês observem, tal, que isto aqui é sempre, desde o ponto mais baixo até o ponto mais alto, no eixo vertical, isso aqui sempre vai ser o quê? Vai ser 2 vezes a amplitude, beleza? Então, esse A que a gente está utilizando, ó, esse A aqui, esse A maiúsculo vai ser a amplitude. Amplitude. Então, como é que eu faço para calcular essa amplitude, Wendel? Se você tem o gráfico, eu já acabei de te dizer, ó, pega do ponto mais baixo até o ponto mais alto, essa distância todinha sempre vai ser 2 vezes a amplitude. Então, vamos lá, qual seria o cálculo da nossa amplitude aí? A amplitude vai ser sempre o ponto mais alto menos o mais baixo dividido por 2, beleza? É assim que você vai fazer. Então, isso aqui vai ficar 0,3. Ok, uma outra informação que é interessante é observar que, já que a gente está atrás de A, B, C e D, esse B aqui é exatamente a amplitude. Ah, Wendy, então quer dizer que esse 0,3 que a gente acabou de encontrar é o próprio valor do B? É, o nosso B é 0,3, tá bom? Então, a gente acabou de encontrar o B. Perfeito. O que mais que a gente precisa discutir aqui? A gente precisa falar sobre a imagem, né? Imagem, deixa eu só ver na minha organização aqui. É muito detalhe essa questão. Então, a nossa imagem, que a gente simboliza por um I maiúsculo. O que é a imagem, Wendel? A imagem, você precisa lembrar que é basicamente você pegar todos os pontos do gráfico, todos eles, certo? Aí você vai jogar lá no eixo Y, ó. Vai jogar lá no eixo Y, joga no eixo Y, joga no eixo Y. Pega o lá de trás, joga no eixo Y, joga no eixo Y. E aí tu vai perceber, ó, que quando eu chego no eixo Y, eu vou encontrar esse intervalinho aqui, ó, que vai de 0,3 até 0,9. Então, quer dizer que a minha imagem, nessa questão, é o conjunto de valores do Y, ou seja, é um negócio que vai desde 0,3 até 0,9, tá bom? Ok, Wendel, mas e se eu não tiver o gráfico? O que eu vou fazer? Se você não tiver o gráfico, mas você tem o A e o B, o que você pode utilizar? Você pode colocar aqui A mais o módulo de B vai ser sempre o Y máximo. E A menos o módulo de B vai ser sempre o Y mínimo, beleza? Então, substituindo A mais quem é o nosso
o nosso P, a gente já encontrou, né? O B é 0,3. Então, A mais 0,3 igual a o Y máximo. Quem é o Y máximo aqui? 0,9. Igual a 0,9. Ou seja, a gente vai encontrar que o nosso A é 0,6. Então, olha só. Eu já achei que o A é 0,6. Já sei que o B é 0,3. E aí, eu vou achar agora uma coisa relacionada ao período de uma função trigonométrica. Atenção ao período, que a gente simboliza por P. Normalmente, o período você calcula como sendo 2π dividido pelo módulo de C. Mas nessa questão a gente não tem o C, a gente quer encontrar o C, né? Então, como é que eu faço para encontrar o período ainda? Vamos supor que a questão já me deu o gráfico que nem a gente fez aqui. Aqui a gente montou o gráfico, mas vamos supor que a questão te deu o gráfico no enunciado. Como é que você faz para achar esse período? Bom, o período no gráfico de uma função seno ou cosseno, você vai encontrar de 4 formas, que eu vou colocar aqui, ó. Ou você faz, vou desenhar aqui rapidão, colocar aqui, não vai ficar dos melhores, mas o que importa é a informação. Então, por exemplo, quando a gente pega essa distânciazinha aqui, ó, aqui é um período, aqui é um período, aqui é um período e aqui é um período. Ah, Wendy, então quer dizer que se cai um negócio com gráfico na minha prova, eu tenho como identificar um período de uma função trigonométrica, não é? Tem sim. Ou você tem, tá aqui embaixo, sobe, depois desce, ou tá em cima, desce, depois sobe, ou tá aqui no meio, sobe, desce, sobe, ou tá embaixo, desce, sobe e desce, entende? Então, é uma dessas 4 formas que você tem para encontrar o período. Então, vamos ver como isso é verdade aqui, ó. Se você observar, se eu pegar essa distânciazinha daqui para cá, basicamente, ó, aqui é um período. Se eu pegar essa distânciazinha daqui para cá, é um período. Então, vamos observar, ó, daqui para cá, né, como se fosse de 0 até 12 horas, exatamente. Então, o período dessa questão são 12 horas, certo? Períodos são 12 horas. Então, até se tu observar, ó, aqui embaixo, daqui para cá, o que eu tenho? Tenho de 6 até 18. Então, de 6 até 18 são 12 horas. Então, a gente acabou de encontrar que o nosso período é 12. E a gente sabe que esse 12 vai ser 2π dividido pelo módulo de C. Quando você faz a conta, você vai encontrar que o módulo de C vai ser π sobre 6. E aí, o que acontece? Como a gente olha para as alternativas, né? A gente não observa nenhum valor negativo para o C, então a gente vai considerar que o C é igual a quanto? π sobre 6, tá, gente? Então, olha só, até agora a gente já descobriu que a nossa função, o nosso f de x, que era a mais b mais cosseno de cx mais d, a gente já achou o a, o b e o c. E o d, Wendel? Cadê esse d que até agora a gente não calculou? Bom, gente, para achar o d dá um pouquinho mais de dor de cabeça, mas tem alguns bizus que a gente utiliza, tá? Observem que o gráfico dessa função, o ponto máximo dele, ele coincide com o eixo y, né? Então, todas as vezes que você tiver ou ponto máximo ou ponto mínimo, seja de uma função seno ou de uma cosseno, esse ponto máximo ou mínimo está exatamente em cima do eixo y, é porque o d é zero, tá bom? Então, aqui a gente tem que o nosso d é zero. E para finalizar aqui a nossa questão, nossa aula, na verdade, né? Que não é nem um comentário de uma questão de direito, mas uma boa revisão de funções trigonométricas, o f de x vai ser quem? Eu estou buscando, já tem o a, então o a é 0,6, mais o b, que é 0,3, que multiplica o cosseno de... Quem é o nosso c? É π sobre 6. Então, cosseno de π sobre 6 vezes x. Certo? Então, Wendel, cadê o d? É zero. Então, se tu somar π sobre 6x mais zero, vai ficar π sobre 6x. Então, assim, a alternativa que mais se aproximava, né, era a gente tinha a B e a C, né? Basicamente, essas aqui que mais se aproximavam. Mas, como eu disse, essa questão teve que ser adaptada para a gente poder chegar numa resposta. Então, é uma aula bem mais, com um comentário bem mais longo, mas serve bastante para você que está aí na revisão para prova. É isso.